Olá, querido, seja muito bem-vindo à Igreja Batista em São Martim, situada na Rua Pulcro Assunção 840, Recife, Pernambuco. É uma alegria muito grande poder ter o amado e a amada participando de nosso culto. Que Deus possa abençoá-lo e abençoá-lo. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração através da leitura bíblica, através dos louvores e, sobretudo, da mensagem da palavra do Senhor. Deus os abençoe. É um prazer imenso recebê-los. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos cultuar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Olá, amigas e amigos! Hoje eu estou aqui para fazer 3 perguntinhas para vocês. A primeira é: você está fazendo o devocional musical? E as atividades propostas? Pensa que acabou? Não, tem mais! E os desafios bíblicos? Espero que sim. Até a próxima! Beijo!
Olá, meus queridos irmãos! Hoje eu vim aqui trazer alguns avisos do Ministério da Juventude. Nós, da Juventude Reset, estamos realizando todo sábado, às 8 horas da noite, a nossa escola bíblica, com estudos sobre o livro de Abacuque, onde a gente pode conversar, tirar dúvidas através da videochamada. Temos também o nosso diário de devocionais, que a gente chama de pão diário. Mas para você receber essas devocionais, você deve se inscrever. Para você se inscrever é muito fácil. É só ir na nossa bio do Instagram e lá vai ter um link onde você clica, se inscreve e recebe as nossas devocionais. O nosso Instagram é @queroreset, tudo junto. E aproveita que se você não segue, segue lá. Além do Instagram, temos também um canal no YouTube que se chama Juventude Reset. E você também pode nos acompanhar por lá. O estudo de casais todas as quintas, às 20 horas. Lembrando também do retiro de casais, que será do dia 16 a 18 de outubro. Não esquecer das mensalidades. Dúvida? Contactar com Edson ou Andressa. Olá, queridos irmãos. É uma alegria estarmos novamente juntos aqui. Gostaria de dar alguns avisos que são importantes. Nós já voltamos com as nossas EBDs a partir das 9 horas da manhã. Então, não se esqueçam, nossa EBD 9 horas da manhã e o culto vai começar às 10 horas. Então, dê um like conosco, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações automaticamente. E que Deus o abençoe. Maternidade e Esperança, Pastor Marleson Rego. A condição ou qualidade de vida das mulheres mães exige atenção dos filhos, pais e esposos, educadores e demais habitantes desse mundo por causa de, pelo menos, duas questões. Primeiro, por que existe alguém no mundo? Segundo, qual a relação entre a natalidade daqueles que vêm ao mundo e a esperança de sua renovação? A primeira nos remete à fecundação, gestação e ao trabalho de parto ou à cirurgia cesariana, exigindo atenção e cuidados com a saúde psicofísica da mulher e a da criança. Isso inclui formas saudáveis de convivência e de acolhimento da mulher-mãe no mundo, o que já é difícil sendo mulher. A segunda questão afeta a primeira. Mesmo para uma criança adotada, a mulher-mãe lhe apresenta o mundo, um espaço construído pelo trabalho e constituído de formas de convivência, as quais darão, em esperança, sentido à sua existência. Além disso, a relação entre uma boa sociedade e uma boa maternidade é uma via de mão dupla. Vejamos essa via a partir da tradição cristã. Duas mulheres mães são lembradas pelo apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo. Evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e que, estou convencido, reside também em ti. 2 Timóteo 1,5. Timóteo, filho de mulher judia que abraçara a fé em Cristo e de pai grego, Atos 16:1, havia ficado em Éfeso a pedido de Paulo a fim de combater os falsos mestres que estavam por lá. 1 Timóteo 1,3. A aptidão do jovem Timóteo para o ensino e a pregação tinha dois componentes. O dom da graça, 1 Timóteo 4,14, o caráter formado nas virtudes da fé de Eunice, que recebera de Loide, nutrido com as palavras de fé e do ensino que tomaste como norma. Pela graça, Timóteo tornou-se um jovem mestre pregador dos valores herdados de duas gerações de mulheres mães. Essa conjunção de carisma e caráter era a base de uma autoridade reconhecida por Paulo. Ninguém despreze tua juventude. Além disso, as formas de convivência ensinadas por Eunice tornaram Timóteo apto a seguir uma orientação paulina. Não trates um velho com aspereza, mas fala-lhe como a um pai. Trata os jovens como a irmãos, as mulheres de idade como a mães. Realce seja dado ao trato com as mulheres, com respeito, tendo como referência a maternidade em meio às relações sociais saudáveis. O termo mulher-mãe lembra a mulher que trabalha para manter-se no ciclo biossocial de produção de consumo,
numa morada construída e, ao mesmo tempo, trabalha para que sua morada seja um lar materno, espaço educativo voltado ao pertencimento, à compreensão e à renovação do mundo, onde Loides e Eunices vivem a dor e a delícia de serem, como mães, semeadoras da esperança de um mundo melhor. A dor de ser mãe em meio ao consumismo de produtos culturais, emoções e imagens, e a delícia de poder contar com o Deus da esperança. Romanos 15:13. Para nutrir seus filhos com o alimento da fé em Cristo e vê-los crescer em estatura e graça. Esperança é moeda forte nesses dias pandêmicos, onde apelos comerciais se calam no Dia das Mães. Mas filhos e filhas agradecem a vocês, mães e avós, pela coragem e amor nas lutas maternais. Pois maternidade e esperança são duas faces de uma mesma moeda. Pensemos nisto. Antes vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5:8. Marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, pois precisais andar, tende auxílio estável e eficaz, pois tendes de contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivem na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugiu de todo mal, com santo zelo demandai aos céus, eterna pátria, e vigilantes não dormindo, as horas com temor temindo, as horas com temor temindo, andai na luz, filhos da luz, porque ao final chegar o dia do Senhor. Bendito o servo que lhe tal achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, ó Deus em luz, ó Deus em luz. Oremos. Pai eterno que estás no céu, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concedeste. Te agradecemos, ó Pai, pelo renovar das Tuas bênçãos na nossa vida. Te agradecemos pelas Tuas misericórdias e pela Tua graça, ó Pai. Deus eterno, obrigado, Senhor, porque mesmo diante de tantas dificuldades, ó Pai, podemos estar confiantes de que Tu estás conosco. Amém. Deus, queremos Te apresentar todos os pedidos de oração que foram feitos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam de uma oportunidade de trabalho, por aqueles, Senhor, enlutados. Nós Te rogamos, ó Pai, que Tu possas estar cuidando dos Teus filhos, que Tu possas estar acalmando os corações nesse momento, ó Pai, de pandemia. E Te rogamos, ó Pai, pela família pastoral da nossa igreja. Pai, pedimos a Ti que Tu estejas dando vigor e saúde ao nosso pastor Samuel, Pai, para que ele possa estar diante de Ti, Senhor,
cuidando das tuas ovelhas, cuidando do seu ministério, ó Pai. Tu sabes que as dificuldades têm sido grandes, mas estamos confiantes, Senhor, de que contigo no barco tudo vai dar certo, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu nos tens concedido. Obrigado, Senhor, pelo perdão, Senhor, dos nossos pecados. Sabemos que não somos merecedores, ó Senhor, porque somos pequenos, somos falhos, mas Tu, ó Pai, com a Tua misericórdia, tem cuidado de nós. Senhor, fica com a vida de cada filho Teu, de cada servo, ó Pai, que se apresenta diante de Ti, ó. Fica com os nossos pastores, que Tu possa estar abençoando, Senhor, cada lar, cada família, Senhor, que nesse momento que não podemos estar juntos, mas Tu sabes, Senhor, que tudo acontece para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, ó Pai, dá-nos um dia na Tua paz, um dia abençoado, debaixo da Tua proteção, Senhor. Fica conosco, perdoa-nos as faltas, ó Pai, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo que Te oramos. Amém. Amém. serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos
Nós gostaríamos, neste momento, de orarmos pelos nossos irmãos, amigos que estão enfermos, sejam nos hospitais, sejam em seus lares. Orarmos também pelos amigos e irmãos, parentes que estão na linha de frente, combatendo o novo coronavírus. Peço agora que todos, em seus lares, fechem seus olhos, elevem seus pensamentos ao trono da graça, misericórdia, socorro de Deus em nossas vidas. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, te pedimos que o Senhor haja com misericórdia em relação a esse prédio e ministério, que o Senhor possa acompanhar toda essa questão da obra dele, da construção, e que a gente possa ver ele construído, Senhor, para a Tua glória, e a gente possa se lembrar que foi o Senhor que fez toda essa obra e que acompanhou cada uma das nossas orações. Também te pedimos por essa questão das famílias da IBSM, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de cada uma delas, que o Senhor demonstre a sua graça, a sua paz nos seus corações, que elas sabem que a vida delas está no controle de Deus, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão doentes, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que necessitam do Teu auxílio, Senhor. Por favor, não desampare, não deixe que as pessoas sejam desamparadas, pois sabemos que o Senhor diz de justiça e de amor, e o Senhor atende a nossas orações. Seja conosco e abençoe essas famílias, e entregamos isso diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Agradeço mais um dia na Tua presença, Pai, por começo de mais uma semana, por poder estar falando contigo aqui. Obrigado, Deus, por quem Tu és, Pai, por Tu ter criado nós. Mesmo sabendo, Pai, que nós iríamos pecar, e assim o Senhor criou, e deu o Seu Filho para morrer por nós, para fazer o que a gente pudesse ter vida eterna. Obrigado, Pai, pela criação da família, pela nunca familiar, que podemos contar, Pai, tanto contigo quanto com todos nós, os outros, irmãos, pais. Obrigado também, Pai, pela palavra do Senhor, pela Bíblia que o Senhor nos mostra como devemos viver para ter uma vida boa, na paz do Senhor. Obrigado, Deus, pelos livramentos que o Senhor tem dado para as pessoas infectadas do corona, que elas podem estar voltando para as suas casas. E assim, pela segunda chance, Pai, de vida que elas têm. Que essa segunda chance, Deus, não seja uma chance normal, mas que elas vejam que o Senhor, e só o Senhor deu essa chance. Que elas possam realmente ter fé no Senhor e ver de acordo com os Teus princípios. Obrigado pelos aniversariantes, Deus, que estão completando mais uma vida, pelos casais que estão completando mais um ano juntos, e pelo aniversário do Ministério da Juventude, Pai, Reset. Que, desde que foi criado, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, tem crescido mais e adorado ao Senhor. Que possamos crescer muito mais, não só o Ministério da Juventude, mas todos os ministérios, Pai. Que possamos fazer a Tua vontade em nós. Que nossa vida, Pai, seja não para nós, mas para Ti, que seja pela Tua vontade. Agradeço por tudo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem
Queridos, quero também aqui estar incentivando os irmãos a continuarem orando pela construção do edifício de multiministério. É uma obra grandiosa, um prédio de porte grande, mas nada que seja impossível ao nosso Deus. Contamos com as orações, as contribuições dos irmãos. Orem pela equipe de construção de nossa igreja, orem pela construtora, pela nossa grande alegria, o nosso grande sonho de vermos este prédio totalmente pronto. Orar, queridos irmãos. A palavra de Deus nos diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E os nossos dízimos e ofertas estão sendo feitos de forma online, por transferência, ou, se caso possa, ir fazer o depósito diretamente na conta. O nosso banco, o Bradesco, a nossa agência 1230, a conta é a 20855, dígito 8, CNPJ 08 645 285 1000 ao contrário 20. Então, quando os irmãos fizerem essas ofertas, a oferta para a construção, a oferta para missões ou o seu dízimo, pega o ticket, a cópia e envia para os tesoureiros Sônia e Iramar. Que Deus abençoe. Vamos orar então em relação aos dízimos que já foram entregues também. Deus eterno, nós te somos gratos porque nos permitiste esse momento. E te somos gratos, Senhor, por aqueles que estão dedicando seus dízimos e ofertas, Senhor. Que tu possa suprir cada família, Senhor, cada um de nós, segundo a sua vontade. É o que somos gratos em nome de Jesus. Amém. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Oh, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão o ruído surge, tu já o ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e diz com amor: ser feliz. Oh, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a
brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, sei tão feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sei tão feliz, feliz, ó, sei tão feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sei tão feliz, feliz. Amém. Bom dia, amada igreja. Muito bom estar com vocês novamente. Davi aqui falando dos Estados Unidos e tempos difíceis, tempos complicados, mas se tem uma coisa que eu pessoalmente estou muito grato por causa dessa dificuldade da questão do isolamento social e tudo mais, do distanciamento, é possível que eu esteja aqui com vocês e dessa vez é possível que eu possa estar compartilhando cada vez mais a palavra de Deus com vocês. Então, em meio ao caos, em meio a essa incerteza, tem algumas coisas boas que a gente pode tirar. E para mim, poder estar aqui é uma honra muito grande. Eu queria agradecer a igreja, a liderança, nosso pastor. E eu queria que a gente começasse a se aventurar. E essa semana, eu não sei como é que vai estar a situação quando você estiver vendo esse vídeo, mas recentemente o governo de Pernambuco começou essa questão da quarentena, do lockdown, e agora as pessoas precisam ficar em casa, ou as pessoas não podem mais sair em certos dias com seus carros por causa de toda a questão do coronavírus. Eu fico pensando, tanto que a gente faz, tanto esforço, e eu não estou defendendo se isso é certo, se isso vai melhorar ou vai piorar, realmente não é minha intenção aqui. A minha questão é, lockdown, está tudo fechado, está tudo piorando aparentemente, e agora menos liberdade em prol de um bem que precisa ser feito. Enfim, tanto que a gente faz, tanto esforço, tanto da nossa parte, e às vezes a gente pergunta para quê? Qual vai ser o final de tudo isso? Ou às vezes a gente se pergunta, será que vai funcionar? E a ideia muito interessante que eu ouvi recentemente é que tem, acho que a capital do país, da Escócia, eles têm uma logo, eles têm uma frase que o exército deles fazia parte do brasão do exército, que é latim, e eu não falo latim, mas é algo como Nisi Dominus Frustra. A ideia de, sem Deus, frustração. Eu fui pesquisar em relação a isso e eu descobri que é um pequeno resumo, posso assim dizer, do início do Salmo 127, que é o salmo que a gente vai estar discutindo hoje. Mas o que eu queria dizer o exército escocês por muito tempo usou essa logo, essa frase, e eles entendiam que, a despeito de todos os esforços dele, que hoje em dia a gente pode traduzir como as máscaras, o álcool em gel, o ficar em casa, o sair de casa, eles entendiam que, a despeito de tudo que eles podem fazer como exército, sem Deus, há frustração. Eu fico pensando, Senhor, tem algo que a gente precisa fazer, é claro. Lucas 14 vai deixar isso muito claro, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e toma conselho sobre se com 10 mil pode sair o encontro dos que vêm com ele com 20 mil? Enfim, a ideia existe uma ideia de que a gente precisa se preparar, a gente precisa fazer a nossa parte, mas, Senhor, como é que eu posso entender isso? Que sem o Senhor não há frustração, se ainda assim tem algo que eu preciso fazer.
quanto eu posso confiar nos meus esforços, ou até onde eu posso confiar nos meus esforços, ou até vale a pena me esforçar. E como é que eu vou confiar na minha provisão? Como é que eu vou prover? Se um tempo está tão caótico, os meios estão tão caóticos, de onde vai vir essa provisão? Quantas vezes eu tenho que entender, ou posso confiar no meu próprio entendimento? E quantas vezes a minha confiança vai terminar em choro, ou termina em grito, ou termina em tristeza, angústia, pranto? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu queria que a gente abrisse o livro de Salmos. Enquanto você abre, você procura o Salmo 127. Não lê agora, dê uma pausa. A gente vai ler juntos. Mas eu queria que a gente parasse e a gente pudesse estar avaliando qual é o contexto de Salmos. Qual é o contexto do livro de Salmos. E muito interessante pensar que não foi escrito por uma pessoa só, foi um grupo de pessoas, autores. Tem muitos salmos que a gente nem sabe quem escreveu, mas entre os autores a gente pode dizer que Davi escreveu grande parte, como a gente já sabe, mas também Asaf, alguns descendentes de Corá, Emã, Salomão, Etam, Moisés e alguns salmos que a gente nunca vai saber, a princípio, a não ser que alguma descoberta seja feita. Mas o período que os salmos foram escritos ele é muito abrangente, porque muita gente escreveu em diferentes períodos que foram combinados e entregues como o livro de salmos para a gente. Então é muito difícil entender especificamente o que estava acontecendo, a despeito de informações novas que vão surgindo. Contudo, para mim o grande lance de Salmos é entender qual é a proposta do livro como um todo. Eu queria resumir de uma frase bem, a gente entender que poderia ser: em meio ao caos, o Deus soberano é celebrado com cânticos e oração pelo povo que anseia o cumprimento das promessas. De novo, em meio ao caos, o Deus soberano é celebrado com cânticos e oração pelo povo que anseia o cumprimento das suas promessas. E se caos não é uma palavra muito atual, eu não sei que outra seria. E eu sei que a gente está no mês da família, não vou fugir desse assunto. A mensagem também tem aplicação para a família. Contudo, eu queria entender como é que a família se comporta no meio do caos. Os salmos não são narrativas necessariamente históricas, mas são canções, são louvores, destinados a invocar, a celebrar, a agradecer a soberania de Deus sobre a vida dos indivíduos e do povo dele. Eles são recortes da história de Israel, filtradas pela perspectiva ou experiência da pessoa que está escrevendo aquele salmo. E no salmo a gente encontra orações e hinos de pessoas que confiavam em Deus e se voltavam para Ele em tempos de angústia, de temor ou tempos de alegria que iriam agradecer. E é por isso que Salmos é tão pessoal. Eu acho que é por isso que o livro de Salmos é tão aplicável a gente. São seres humanos escrevendo, inspirados por Deus, claro, de como a fragilidade humana é tão evidente, muitas vezes. É por isso que você pode se relacionar tanto com Salmos. É tão inteiramente, porque está ali, está exposto. O salmista chora, se angustia, se aperreia, clama, grita, é como nós. E é por isso que esse livro faz tanto sentido. Mas, se o propósito de Salmos é celebrar, agradecer e louvar a Deus, como é que Salmos apresenta Deus para a gente? A Bíblia vai apresentar vários diferentes livros, várias partes do caráter e da personalidade de Deus, para que a gente possa tentar entender esse Deus complexo. Mas Yahweh ou Yahvé, depende de como você queira chamar, nosso Deus, ele é soberano. E o Salmos apresenta isso de uma maneira única. O Deus criador, e portanto, ele é a autoridade suprema sobre a criação e a história. Salmo 24 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e o firmou sobre os rios, enfim. O Salmo continua declarando como Deus é grande. É como se Deus, e Yahvé, não é como. Ele é apresentado como criador até da ordem natural do mundo. O mundo oriental antigo entendia que as divindades ou a natureza era para ser adorada, e as plantas, as árvores, mas o povo de Deus era muito claro. Assim, não, Deus é que é maior sobre tudo isso. Ele é criador do mundo e colocou ordem no mundo. O mundo pertence a ele, Salmo 24 já disse isso. A proteção e o auxílio vem do Senhor que fez céus e terra, Salmo 121 vai dizer isso. Até o mar, que para o povo antigo, até para a gente hoje, é essa coisa enorme, é grandioso, e por mais que a gente descubra as porções de terra, dizem que se for explorar o mar, vão descobrir tantas espécies quanto a gente encontra na floresta amazônica, por exemplo. Até o mar, caótico, imensurável, poderoso, é obra de Deus, está sob o cuidado dele. Salmo 146 vai dizer isso. O sol, essa bola de fogo flamejante que os povos antigos adoravam e entendiam que desse elemento, vinha o calor e vinha muita provisão para que nasça a semente e germine a árvore. O sol, o Salmo vai dizer,
Salmo 19, que o sol é cumpridor do plano de Deus. O sol obedece a Deus. Ele não é um Deus, uma entidade, ele está sob a soberania de Deus. Salmo 104 vai dizer: Ele, o Senhor, rega os montes desde as suas câmaras e a terra farta-o das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair e fazer o pão. O Senhor, ele está acima, ele está por trás de tudo que acontece no mundo. Ele é soberano. E é esse Deus que a gente vai ver nos Salmos. Acredito que você já está com sua Bíblia, já deve estar com a Bíblia aberta no Salmo 127. E eu queria que você realmente estivesse com a gente quando a gente lê o que é que acontece nesse Salmo tão conhecido, posso dizer assim, contudo tão precioso. Queria que a gente lesse junto uma vez antes de entrar nele. É um salmo curtinho, dá para acompanhar. Vamos ler? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um poderoso homem, assim são os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Salmo 127 é conhecido como canção de romagem. São 14 salmos, do Salmo 15, do Salmo 120 ao Salmo 134, que são conhecidos como canção de ascensão, canção de degraus ou canção de romagem, mas enfim, por que esse nome especial? Eram salmos cantados pelo povo enquanto eles peregrinavam. Muitos vão dizer que 3 vezes ao ano o povo judeu tinha tradição de ir a Jerusalém para suas festividades típicas da cultura. Enquanto eles estavam saindo de sua terra natal até Jerusalém, eles iam cantando, sendo relembrados de quem Deus era, do que Deus fez por eles, do que Deus fazia, do que Deus fará por eles. E eles cantavam isso. Pais, filhos, mães, irmãos, era uma maneira de manter a cultura viva, o conhecimento ali, sempre pulsando entre eles. O Salmo é provavelmente escrito por Salomão, na sua Bíblia deve ter bem no título, Salmo de Salomão, Cântico de Salomão. Mas também alguns dizem que foi Davi que escreveu para o seu filho Salomão. É um salmo didático, um salmo que ensina a gente, um salmo de sabedoria. E eu queria que, para começar, a gente já associasse uma coisa. Assim como o povo era peregrino da terra de onde saíam até Jerusalém, nós somos peregrinos nesse mundo. A gente não pertence a esse mundo. Esse caos e essa coisa louca toda que está acontecendo, isso não é da gente. Nosso lar é celeste. E assim como o povo cantava esses salmos para relembrar ou para aprender, que a gente possa estar cantando, entendendo isso. Primeiro versículo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui 2 figuras são apresentadas acerca das comparações que esse salmo vai fazer: a casa e a sentinela, a vigia. A casa aqui pode ser uma casa ou a casa, enfim, você pode colocar como quiser, porque dá para entender de várias maneiras. Pode ser até um local de adoração, o próprio templo. Quando pensa que Salomão escreveu esse salmo, ele devia estar falando daquele grande templo de Salomão. Enfim, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver na construção, toda aquela estrutura, todo aquele esforço, sem a ajuda de Deus, seria em vão. A ideia é universal, seja se tratando de uma iniciativa operária, ou se tratando da manutenção de uma família, porque casa também pode se tratar de família. A gente se refere a isso hoje, a casa de fulano significa as pessoas daquela família. Sem a presença soberana do Senhor, do universo, não vale a pena, é vazio, não funciona. Em vão trabalham os que edificam. Em vão significa é vazio, é falso, não vale a pena. O esforço que parece robusto, bonito, pensa na construção de um lar, na construção do próprio templo de Salomão, todo aquele esforço sem o Senhor é vazio. A ideia é total dependência de Deus. Pois toda habilidade, o trabalho brutal, o trabalho investido ali, até o material de qualidade, se for usado, sem o Senhor é inútil. Imagina o templo. Imagina que está se referindo ao templo por ser um salmo de Salomão e na grandeza daquele lugar de adoração, mas sem o Senhor é vazio. E eu penso, qual é a utilidade de ter um templo cujo Senhor daquele lugar não pode habitar ali? Não que o Senhor habite no templo feito de madeira ou de ferro, mas ali no lugar onde os santos iam se encontrar com o Senhor. É vazio, perde o significado, não tem mais a utilidade que devia ter. Todo o trabalho poderia ser desfeito por fatores como chuva, tempestade, fogo, enfim, sem o Senhor.
todo o empenho que nós podemos colocar para construir nossas casas, famílias, lares, é em vão, é vazio, é inútil. E duas coisas muito relevantes para mim aparecem nesse salmo. Os trabalhadores estão sim trabalhando. Eles não são relaxados e somente esperam a provisão divina. Não está se tratando de gente que sentou e disse assim, vou esperar cair um pacote de dinheiro do céu. Não. O verbo trabalhar aqui tem a ver com trabalho braçal, trabalho de gente que está se esforçando. Contudo, se a confiança de quem trabalha está no próprio esforço, essa pessoa já esqueceu que o próprio fato de levantar de manhã, respirar, é dom de Deus. Onde você deposita a sua confiança? Se não for com o Senhor, às vezes a gente começa a construir e nem termina. Ou termina a obra para perceber que não fez sentido, que é vazio, que é inútil. Ou ainda que faça sentido, sem o Senhor não vai trazer alegria, não vai trazer contentamento. É isso que acontece com os esforços sem o Senhor que dá sentido a tudo que fazemos. Não adianta, a despeito da necessidade de que sim, temos que trabalhar. O Salmo não condena o trabalho. Mas ele está dizendo, sem o Senhor, vai ser tudo vazio, inútil, é em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A cidade é algo maior, muros e torres e vigia, trabalhadores, proteção contra inimigos, contudo. Outra vez somos trazidos ao entendimento de que o ser humano é pequeno demais. Sem o Senhor do universo, tudo que nós possamos fazer para proteger, nos proteger, é em vão. Isso precisa nos levar à dependência. Se o Senhor não guardar a cidade, o verbo guardar aqui é a ideia de quem protege, quem preserva, quem assegura os limites, um trabalho divino que cabe ao divino fazer. Em vão vigia. E o verbo vigia é diferente do verbo guardar. Aqui, a vigia é a ideia de que alguém que não dorme. Em vão fica acordado, fica atento e persistente, o vigia. Ora, ficar acordado é o mínimo que o vigia pode fazer, porque um vigia que dorme não está protegendo. Contudo, mesmo que esse vigia esteja fazendo, o vigia que a gente está vendo aqui nesse salmo esteja fazendo o trabalho dele, o serviço sem o Senhor não adianta. Ele é que determina, ele é que mexe o coração do rei, como outros versículos vão dizer. A gente pode fazer até planos, mas é o Senhor que vai direcionar. O nosso zelo, nosso esforço, ainda que seja necessário, ainda que temos sim que trabalhar com zelo, assim como aquele vigia, ficar atento e fazer a nossa parte. Temos que saber em quem depositar confiança. Eclesiastes 5,19 vai dizer, e a todo homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer, tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Sempre vem dele, sempre veio dele, sempre virá dele. A nós cabe depender. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela pode ser mais esforçado, pode ser o mais diligente no seu trabalho, como deve ser. Contudo, dependente. Não adianta só o zelo, só o amor, só o esforço, só a dedicação, a proteção, a paixão que se tem pelo seu trabalho. A proteção máxima do vigia pela cidade vem do Senhor. Queimada, peste, vírus, bactéria, doença, tudo foge do controle do vigia. Mas tudo, absolutamente tudo, está eternamente debaixo da soberania de quem é o Rei Soberano. Duas perguntas para você. Você tem feito seu trabalho de vigia, proteção do seu lar, com diligência, com amor? Você tem guardado o seu lar da maneira que tem que ser guardada? Contudo, mais do que isso, um pouquinho além, você tem colocado o seu lar na proteção do centro da vontade de Deus? Essa é a pergunta. O próximo versículo vai dizer, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer do pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Não há julgamento acerca de levantar à tarde ou de dormir tarde, levantar cedo. Não é a questão, não é essa aqui. Inclusive, eu acho que é até um incentivo. A questão é todo o seu trabalho, quanto você pode botar todo o seu esforço. Sem ele, é inútil. Não é o fato de você levantar mais cedo que vai lhe garantir a bênção, o fato de você dormir mais tarde que vai garantir a provisão. Não é isso. Levantar cedo, repousar à tarde em si, não são prova de que você vai ganhar a provisão pelo seu trabalho, mas sim a dependência do Senhor, que nos dá inclusive saúde e condições de levantar cedo e dormir tarde. Ele dá o respirar que a gente tem. O trabalhador é esforçado, e isso conta muito. Contudo, ele precisa ser dependente.
O pão de dores, ou o pão que é fruto do trabalho, inclusive remete a Gênesis 3:17, quando vai dizer que o homem vai comer do suor do seu trabalho. A ideia aqui é esgotar nossas forças com todo o esforço do mundo, toda a dedicação, acordando cedo, indo dormir tarde. Depender disso não garante a provisão. E torna o pão de dor, um pão como resultado de um trabalho que prova que a gente só está tentando viver sem Deus. Pois ele dá aos seus amados enquanto o sono. Alguns argumentos aqui que a ideia é de que Deus lhe dá-nos quando estamos dormindo, relaxando, que não precisamos trabalhar, que ele só vai prover, vai cair um pacote de dinheiro do céu, mas isso não é. Provérbios condena muito a teologia da preguiça. A ideia é que todo esforço extra e exaustivo, como se dependesse de nós para ganhar o pão de que precisamos de encontrar, não nos traz sono. As pessoas que vivem para trabalhar, vivem trabalhando, vivem de se levantar cedo porque elas querem ter mais e acumular mais e sempre mais, elas vivem na ansiedade de como se dependesse delas o prover. Isso tira o sono. Mas o Senhor dá ao seu povo que sabe que depende dele o sono. Ele é que faz acontecer. Enquanto eu posso sim levantar cedo e dormir tarde, porque eu preciso plantar a semente na terra, eu posso ir para a cama tranquilo e dormir sabendo que ele faz a semente germinar. Enquanto eu estou aqui, vivendo o descanso que ele quer que eu viva, ele está fazendo o que eu não posso fazer. Enquanto o mundo trabalha, se esforça, se preocupa, perde o sono, perde a paz, a ponto de não conseguir nem viver ou comer o pão do trabalho, os que dependem do Senhor recebem dele o sono, ao entender que ele é que está provendo para os seus. E aí vem outra parte que diz: eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Dentro da cultura judaica, a preservação do povo de Deus dependia da procriação e filhos eram sinônimo do favor de Deus. Como tudo que o ser humano valoriza, como todos os bens dele, ali dentro da casa, protegidos e providos, estava a maior herança que o Senhor podia dar para eles. Tudo na dependência dele. Filhos não vêm para dividir ou repartir, ou vêm... Não, eles vêm para adicionar como uma dádiva divina, um presente de Deus. Imagina isso. O Deus que provê mais uma boca para comer, provê o mantimento a ser comido. Filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Assim como na construção da casa, na vigia da cidade, ou no trabalho de ganhar o pão, os filhos de toda a criação, a saúde deles, o crescimento deles, são frutos da dependência do Senhor, porque a gente não pode controlar tudo isso. Aqui, cabe aos pais olhar para a sua descendência e ser gratos a Deus pela bênção que é tê-los. Entender que todo esforço que pode ser colocado, sim, é importante. Acho que entregar na mão do Senhor, entender que dele vem o crescimento certo. Como flechas na mão de um homem poderoso ou de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Como flechas, os filhos precisam ser moldados e afiados, precisam de disciplina. Uma flecha não nasce flecha, não aparece flecha. Uma flecha é um trabalho que tem que ser feito de afiar e de cortar e de apontar. Os filhos precisam disso. Aquela é como se fosse uma matéria bruta que vai sendo lapidada pelo tempo. É o trabalho dos pais fazer isso. Guiados para acertar o alvo. Se você só soltar uma flecha sem mirar, sem saber para onde está indo, é um desperdício. Os filhos precisam de direcionamento, precisam saber para onde devem ir. Receber manuseio, receber guia, receber cuidado de quem está manuseando. Ser mantido seguro e protegido, senão vai estragar. Os filhos precisam da mira de um líder para saber onde atingir seu potencial. Afinal, é uma chance. Assim como uma flecha você atira, foi. Assim também é com a criação. Você tem tanto que você pode fazer. Dentro da cultura judaica, quando os pais ficassem mais velhos, era papel dos filhos ajudar esses pais, prover para eles. É como se fosse a inversão do ciclo. Depois que os pais não tinham mais condições, agora eu vou fazer por vocês. Meu papel é fazer por vocês. Ou seja, os filhos eram como flechas na mão de um guerreiro para ser instrumento de provisão e proteção no futuro. Aos filhos cabe a nós, filhos, a missão de ser gratos aos nossos pais e aqueles que Deus colocou como pais das nossas vidas de maneira prática. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Bem-aventurado, abençoado, feliz ou contente é o homem que tem a aljava cheia de filhos. Você pode levar na tradução literal e dizer, olha, é bênção, ter muito filho é bênção. Poder procriar e poder encher a terra da imagem de Deus é ótimo, é muito legal. Eu não tenho filho, mas imagino que seja muito bom. Queria ter irmãos, inclusive. Mas
os pais não serão confundidos, os pais com a aljava cheia não serão confundidos, ou seja, não serão frustrados, decepcionados. Eles, na verdade, falaram com seus inimigos à porta. A porta da cidade era o local onde acontecia julgamentos, onde os juízes falavam sua sentença, onde tinha alguns negócios, onde tinha problemas eram resolvidos, inclusive se fisicamente. A ideia é ali. Um pai que viesse resolver seu problema ia ter a proteção dos seus filhos, ou os filhos que estivessem ali agindo como juízes iam poder honrar os seus pais e dizer, eu fui tão educado, eu cresci na proteção dos meus pais e no temor do Senhor, agora eu posso servir também dessa maneira. Os pais trariam honra aos seus filhos, inclusive na porta da cidade, que era um local onde tudo ia ser visto, a honra ia ser pública. A ideia é a dependência do Senhor, é a certeza de provisão, proteção, satisfação nas suas promessas. Como é que a gente pode visualizar isso? E eu queria apontar 3 maneiras de a gente poder visualizar. Uma, se a gente considera que Davi escreveu o Salmo para Salomão, instruindo o filho dele, a gente vai ver que tinha um rei, que também não foi o rei Salomão no sentido da sabedoria, mas foi um rei muito grandioso, também importante para o povo. Um pai que entende o peso e o legado de escolhas boas ou ruins em relação ao seu próprio lar e as consequências que isso pode trazer. Davi teve vários problemas com seu filho, sendo Absalão a prova disso. Davi teve problemas com seu próprio reinado, com seu próprio caráter em relação ao seu reino. Davi sabia o custo de andar longe da vontade de Deus e o preço caro que podemos pagar por edificar, construir, empreender, fazer do nosso jeito, sem o Senhor. Como isso era inútil. Imagina um pai que estava falando para o seu filho o seguinte, tu, Salomão, tu é minha herança, tu é flecha da minha aljava, e eu sou tão bem-aventurado, eu sou feliz por isso. Meu filho, ser bem-aventurado tu, fazendo tudo o que tu fizeres na dependência do Senhor. No teu reinado, levanta os melhores construtores, constrói o templo, coloca as vigas, coloca os vigias a vigiar, levanta cedo se precisar, mas meu filho, dependa do Senhor. Não tire ele da equação em momento algum, porque senão vai ser inútil. Se você considera que Salomão escreveu o Salmo, é tão grandioso quanto. É tão importante, o impacto é tão grande. Salomão, rei sábio, rico, tinha tudo que um homem podia querer. O que mais que a gente pode esperar? Aqui ele deixa muito claro. Se Deus não estiver conosco, todo esforço e trabalho vai ser em vão. Salomão construiu um templo grandioso, expandiu o reino, trabalhou, foi famoso, mas em toda a sua majestade, quando comparado aos lírios do campo, a gente vai ver que os lírios são mais formosos. O Senhor é que vai dar, é que vai fazer. O que vem dele é sempre o melhor. O rei Salomão deixa como ensinamento aos peregrinos dessa terra, a nós, que de tudo que se tem ouvido, o fim é esse. Teme a Deus, guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Isso está em Eclesiastes 12, também escrito por Salomão. A ideia é, a vontade do Senhor é o dever de todos os homens. Mais do que você pode fazer, mais do dinheiro, mais de quanto você guarda, ganha, tem, perde. Teme ao Senhor, guarde os mandamentos dele. Ou seja, vivamos na vontade do Senhor, pois somente na dependência dele a vida tem sentido. Mas o entendimento maior, para mim, que possa associar esse salmo com grande lição da Bíblia, vem na pessoa de Cristo, que vai dizer lá em Mateus 6, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a grande visão que podemos tirar desse salmo. Busca a Deus, busca a Yahvé, soberano do universo, fonte da vida, mantenedor de tudo, que controla o sol, o mar, a água, os ventos e tudo isso. Ele que tem provido, que criou e que vai terminar com tudo também no tempo dele. Busca o reino dele, a vontade dele. E o que você precisa para viver vai ser acrescentado. Perceba essa ligação. Veja que lindo como tudo se encaixa de maneira tão divina. Como é que a gente pode aplicar isso? Ao preguiçoso vai ter com a formiga, como vai dizer o Provérbio 6. O salmo não é uma desculpa para a preguiça. Na verdade, é um salmo que fala muito de responsabilidade. Existe sim a nossa responsabilidade em edificar a casa, guardar a cidade, levantar a cera, educar filhos. Esse salmo ensina o papel daqueles que lideram, cujo trabalho é essencial para o sustento próprio do seu lar e também de outros. Você tem feito isso? Você tem sido diligente, esforçado no seu papel como pai, como mãe, como filho, não sei. Você tem sido. E pais e mães, existe sim uma responsabilidade que cabe a vocês. A flecha precisa
ser moldada, a flecha precisa ser trabalhada, ser mirada, apontada e lançada. Assim falou no trabalho árduo, desde que seja feito, sob a dependência do Senhor. Ao trabalhador compulsivo, o outro extremo do que pode acontecer aqui, tudo será inútil se for sem o Senhor, se for ausente, se for longe, fora da vontade dele. Aquele que quer ganhar, guardar, ter, acumular, juntar, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Cuidado para o seu esforço não levar à soberba, a soberba não levar a uma ganância, a ganância levar a uma avareza e você não conseguir mais enxergar o que está ao redor. Aqueles que precisam, talvez até dentro do seu próprio lar. Somente Deus pode nos dar a recompensa e desfrutar do nosso trabalho. Aos jovens, bem, a gente sonha, a gente faz planos, tem um futuro todo pela frente, sejamos a herança que devemos ser. Precisamos aprender desde agora a honrar os nossos pais, que tanto se esforçam para nos fazer viver uma vida, mas entronizar Deus acima dos nossos sonhos, sonhar de acordo com a vontade dele. Porque aí sim, nossos planos vão ter sentido. Se fizermos tudo longe dele, será inútil. E numa perspectiva eterna, entendemos que toda provisão já veio de Deus na cruz. Ele já nos deu a vida. Ele já tem preparado uma casa para nós. Ele já nos protege e não dormita aquele que protege Israel. Ele já é tudo que ele prometeu. Podemos descansar tranquilos porque sabemos que em Jesus Cristo já ganhamos vida em abundância. Efésios deixa claro que é pela graça, não é de vocês. Não adianta vocês tentarem construir, ganhar atenção, o favor dele. Não adianta. Ele é quem morreu por vocês, ele é que fez tudo por vocês, a vocês. Cabe aceitar e viver por ele. Viver para ele, viver através dele. E a minha oração é que você que não conhece a Cristo e está ouvindo isso, chegou até aqui, você possa reconhecer e dizer, Senhor, eu tenho realmente construído minha própria casa da minha maneira. Eu tenho realmente tentado com o meu esforço, eu tenho realmente levantado cedo e não dormir tarde, confiando em mim, no que eu posso fazer. Mas, Senhor, eu quero depender de Ti. Eu quero reconhecer que eu sou pecador e por isso que toda a minha obra é falha, é morta. Eu quero reconhecer que eu amo o Senhor inteiramente, não por quem eu sou, mas por quem o Senhor é por mim. Eu quero reconhecer o teu sacrifício na cruz. Eu quero aceitar, abrir meu coração para viver agora sob a tua dependência. Para aqueles que já têm a Cristo, que você possa estar edificando sua casa em dependência do Senhor, vigiando sob a dependência dele, trabalhando, confiando na provisão dele e criando e educando seus filhos como a herança do Senhor que eles são. Lembrem, a dependência do Senhor é a certeza de provisão, proteção e satisfação nas suas promessas. Que nosso lar seja moldado nisso, sabendo que se o Senhor não guarda a sua casa, não edifica a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia as pessoas que estão lá na sentinela. Não adianta acordar cedo e dormir tarde, tu meu pão de dores, porque é Ele quem dá o sono aos seus amados. E os filhos, a herança do Senhor, como flechas na mão de um guerreiro. Bem-aventurados que acumula, os que o têm se alegram nele. Que a gente possa depender do Senhor, buscar primeiro o reino dele. Todo o resto vai ser acrescentado. Espero ver vocês em breve. Até a próxima. Quero dedicar todo meu amor, minha família, amor de Deus o Pai, que nos presenteou e que a faz bendita. Mesmo que façam duvidar que vale prosseguirmos juntos. Cristo nos estende sua forte e suave mão e nos encoraja a permanecer.
bênção do Senhor. Forte e suave mão e nos encoraja a permanecer. Eu vou amar, obedecer a Cristo, arquiteto do lar. Eu vou orar, agradecer, ajoelhado, erguer o meu amor por minha família, que é bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Olá, queridos irmãos, amigos. Estamos chegando ao fim de mais um culto de celebração ao nosso Deus. Queremos desejar a todos um almoço em paz, abençoado, em família. Logo mais às 18 horas estaremos mais uma vez cultuando ao Senhor aqui no nosso canal. Quero orar neste momento com você para assim encerrarmos esse momento. E logo após a oração, nós estaremos recitando o nosso texto bíblico de 1 Coríntios 15, 58. Fechemos os olhos e oremos ao nosso Deus. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por este culto prestado ao Teu nome. Recebe, Deus, toda a adoração que foi feita a Ti nesta manhã. Estende as Tuas mãos sobre cada família, abençoando, cuidando de cada um, Deus, que compõe as famílias que estão nos assistindo nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas músicas, obrigado pela leitura bíblica, Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Forte abraço e Deus nos abençoe.